Olá, meus amigos! Hoje vamos falar sobre o prêmio. O prêmio ele saiu de linha por um único detalhe que você vai ficar sabendo nesse vídeo. E depois do prêmio vamos dar uma pincelada na história do Siena, um pouquinho só falar sobre o Siena, porque o Siena veio para substituir o prêmio. Então chega de lenga-lenga e bora pro vídeo. Não tem como a gente chegar na história do Fiat Prêmio sem antes falar do 147, porque ele tem tudo a ver com a evolução aí do prêmio. E o 147 ele foi lançado em julho de 1974. E em 1979 ele ganha sua primeira restilização, chamada agora de Frente Europa. Só que o que acontece? Em julho de 1982, a Chevrolet ela lança o Chevrolet Monza. E o Chevrolet Monza é um carro sedã, de porte médio, e ele faz um grande sucesso. Ele começa a vender bastante. Então a Fiat, a Volkswagen, todas as empresas na verdade, mas agora que a gente está falando da Fiat, a Fiat viu que ela precisava de um sedã para bater de frente com o Chevrolet Monza. Então, em 1983, com a terceira restilização do Fiat 147, agora chamado Espacio, essa frente do Espacio já é uma frente até meio que parecida com a frente do Uno. Ela lança o Fiat Odi. Muita gente fala que ele foi um fracasso, que ele não foi para frente, tal. Só que eu fiz até um vídeo que eu falei aqui no canal que ele era injustiçado pela própria Fiat. Por que eu falo isso? Porque ele ficou só em 2 anos em produção. Ele era um carro muito bom, ele tinha um painel à frente do seu tempo, ele tinha um painel até mais completo que a maioria dos carros da mesma época, e ele ficou só 2 anos em linha. E mesmo ficando só 2 anos em linha, ele vendeu 20.083 unidades. Ele entrou em 83, aí ele completou um ano em 84, um ano em 85 e saiu de linha. Em 17 de agosto de 1984, a Fiat lança o Fiat Uno. Ele causou um certo preconceito de começo porque ele era diferente de tudo que havia no mercado. Ele era um carro bem mais moderno que tudo que havia no mercado, ele era um carro bem diferente, ganhou até uns apelidos aí de botinha ortopédica no começo, mas logo depois ele engrenou. E não seria nada difícil eles pegarem o Odi e fazerem uma versão do Odi com a frente do Uno. Isso ocorreu em 85, mas o nome dele mudou. Não era mais Fiat Odi, agora era Fiat Prêmio. O Odi saiu de linha para dar lugar para o Prêmio. O Prêmio fez até bem mais sucesso que o Fiat Odi. Nos primeiros anos aí de 85, quando ele foi lançado, ele vendeu até bem. O porta-mala do Prêmio era o maior da categoria. Por que ele é o maior da categoria? Porque todos os carros, os outros com seus concorrentes, o Monza, o Opala, o próprio Voyage, eles tinham o step no porta-mala. E o step no porta-mala, ele ocupava espaço. Se ele era embaixo do porta-mala, ele ocupava espaço de profundidade. Se era na lateral, ele ocupava espaço para as laterais. Ou seja, o Fiat Prêmio, o step dele era igual ao do Uno, lá na frente, do lado do motor. E como o step dele era lá na frente, do lado do motor, ele ficou com uma litragem bem grande no porta-mala. E sua tampa de porta-mala também, ela abria na altura do para-choque, o que facilitava a colocação de bagagens dentro do porta-mala. Seu porta-mala era o maior da categoria com 503 litros. Como até o mesmo ano que o Fiat Prêmio foi lançado, o povo brasileiro ele preferia carro 2 portas. O que isso fez? Fez com que a Fiat lançasse o Prêmio com apenas 2 portas. E ele era vendido em 2 versões, S e o CS, sendo a S a mais simples com motor 1300 Fiasa de 59 cavalos a 5.000 RPM. E o CS que ele tinha um motor 1500 Sevel de 71 cavalos a 5.000 RPM. Ou seja, a grande diferença entre o S e o CS era o motor, fora acabamento. O acabamento do CS era um acabamento muito melhor que do S, muito mais refinado, muito mais confortável. Em 1986, o carro estava fazendo muito sucesso, o Fiat Prêmio. E ele ganha um prêmio da revista
Auto Sport. E qual era esse prêmio? O carro do ano. Em 1987, ele ganha um painel mais completo. E ele ganha também a opção de 4 portas. Lembra que eu falei no início aqui do vídeo, mais para trás do vídeo, que o povo brasileiro preferia carro 2 portas, até mais ou menos quando o prêmio foi lançado? Então, ele demorou alguns anos e já lançou o carro 4 portas, porque ele viu que estava vendendo o carro 4 portas aqui no Brasil, coisa que uns anos atrás seria cogitável, né? O povo preferia carro 2 portas, agora o povo brasileiro já estava mudando, já estava começando a querer comprar carros 4 portas, então ele lança a opção de 4 portas. Ele também lança o prêmio CSL. Esse prêmio CSL, ele tinha um motor 1.6, 1.600 cilindradas no caso, né? Motor Sevel com injeção eletrônica monoponto de 83 cavalos a 5.500 RPM. Ou seja, um motor bem mais forte, bem mais moderno. Em 1988, o Fiat Premio começa a ser produzido também na Argentina. E lá ele tem o nome de Duna. Pô, Rodrigo, o Fiat Premio foi produzido em Portugal, foi produzido em um monte de outros países. Você só está falando da Argentina? Calma, que isso vai fazer sentido mais pra frente do vídeo, porque que eu toquei no Fiat Premio da Argentina chamado Duna. Em 1991, o Uno ele ganha uma restilização. Ah, só porque a gente é fã de Uno. Então, né? Ah, mas eles têm tudo carinha de Uno. Tem tudo cara de Uno. Não adianta. Então vamos falar de novo. Em 1991, o Fiat Premio ganha uma reestilização. Agora a frente dele muda. Ele ganha a famosa frente baixa, que tem aqueles faróizinhos mais baixos e maiores para os lados, ou seja, ele fica com o farol retangular. Em 1994, o Fiat Premio é tirado de linha. Por que que ele sai de linha em 1994? Ele sai de linha porque lá em 85, quando ele foi lançado, a Monarch fez um processo contra a Fiat pelos direitos de uso do Premium. Porque a Monarch é um fabricante de bicicleta, ela tinha uma bicicleta que ela era produzida desde 1962. Qual era o nome dessa bicicleta? Premium. Então ele entrou na justiça dizendo que a Fiat tinha plagiado o nome da bicicleta deles. E eles ganharam esse processo contra a Fiat. Então, e por que que a Fiat não trocou o nome do prêmio, já que o nome foi um problema? A Fiat não trocou o nome do prêmio porque o prêmio o prêmio brasileiro, ele passou a ser propriedade da Monarch, porque o processo, como ele deu como plágio, ele passou a propriedade do prêmio para a Monarch. Eles podiam trazer um outro carro parecido de fora, mas eles não podiam mudar o nome do carro que já estava sendo produzido aqui no Brasil. E o que aconteceu? A Fiat fez um acordo com a Monarch que ela daria uma frota de carros Fiat para ela utilizar, para transportar suas bicicletas, para fazer o que ela quisesse. A Fiat cederia essa frota de carros sem custo se eles pudessem usar o nome até 1994. Acontece que em 1994 caía por terra, ela não poderia mais usar o nome chamado Prêmio por essa decisão da justiça. Então ela teve que tirar o Fiat Premio de linha. E lembra que eu falei que o Fiat Duna da Argentina vai fazer sentido mais pra frente nesse vídeo? Porque em 1995 ela começa a importar esse Fiat Duna aqui para o Brasil. Era o prêmio, era mais ou menos praticamente o mesmo carro, o Duna da argentino e o nosso prêmio brasileiro. Muita gente nem viu a diferença. Eles tinham alguma diferençazinha aqui e ali, mas eram diferenças que muitas montadoras podiam fazer de ano para ano, então muita gente nem percebeu que o Fiat Premio começou a ser vendido com o nome de Duna. Eles ficaram importando esse Fiat Duna da Argentina para ser vendido aqui no Brasil até o ano de 1997. Em 1997 é lançado o Fiat Siena, que é um derivado do Palio Sedan. E esse Fiat Siena, ele ocupa o espaço que era do Fiat Premio, que era do Fiat Duna, que era um sedã de médio porte. Então ele para de trazer o Duna da Argentina, porque agora ele tem um carro sendo fabricado aqui dentro do Brasil, mais adequado para a categoria. O nome Siena vem de uma cidade italiana que o nome é Siena, na região da Toscana. E sua traseira foi projetada por um projetista muito famoso e muito renomado no mundo do automobilismo,
que é Giorgetto Giugiaro. Ah, a região da Toscana? Aquela região fofa, cheia de flores e montanhosa? É essa mesmo. Só que ela é cheia de flores, né? Ela é toda bonita, toda romântica. Ah, entendi. E o Siena, quando foi lançado, ele foi lançado em duas versões. O EL, que ele podia ser com duas opções de motores. Ele tinha a opção, ele era um motor 1.6, mas ele tinha a opção de 8 ou 16 válvulas. O de 8 válvulas rendia 82 cavalos e o 16 válvulas rendia 106 cavalos. E tinha o HL. O HL era uma versão mais luxuosa do Siena, ele tinha um acabamento melhor, ele só podia ser adquirido na versão 1.6 e 16 válvulas. Em 1998, como já estava crescendo, já estava tendo uma ascensão muito maior de outros carros, sedãs médios, 1.0, a Fiat lança a versão do Siena 1.0 de 8 válvulas que rendia 61 cavalos. E esse 1.0, os primeiros Sienas 1.0, ele tinha as opções de 6 marchas. Esse câmbio 6 marchas, ele tinha umas marchas mais encurtadas, ele tinha 6 marchas, porém umas marchas bem curtas para dar um maior rendimento para o motor 1.0. E esses câmbios de 6 marchas, o Siena que equipava ele era todo básico, ele não tinha nem pintura nos para-choques. Em 99, o motor 1.6 de 8 válvulas, ele ganha melhorias e ele passa a render 92 cavalos. E no ano de 2000, eles lançam o motor Fire. O Siena começa a ser equipado com o motor Fire de 1.3 com 80 cavalos. E na versão 1.0, que ainda era fabricado, ele deixa de ser oferecido o câmbio 6 marchas. Ele não fez muito sucesso esse Siena com esse câmbio de 6 marchas. Acho que o brasileiro não gosta muito de passar marcha, acho que ele prefere até o câmbio automático brasileiro. Em 2001, o Siena passa por uma reestilização, ele muda os faróis dianteiros, ele muda as lanternas traseiras, ele muda os para-choques e ele fica com esse visual até o ano de 2005, quando ele recebe um outro facelift, que ele muda também os faróis, ele muda também a traseira, e ele fica com esse modelo até 30 de novembro de 2007, que ele muda novamente o seu visual, ele vai ficando mais moderno, ele vai tendo atualizações no seu visual, chegando a ficar mais moderno aparentemente. E até agora ele só teve facelift, reestilização, ele é o mesmo carro, só que ele vai ficando um pouquinho mais moderno até 2011. 2011 o Siena tem uma reestilização, só que é lançado o Siena também nesse ano de segunda geração. Um Siena com outra plataforma que recebe o nome de Gran Siena. Aqui muita gente não tem muita ideia do que é um carro de primeira geração e um carro de segunda geração, porque quando o Gol passou da primeira geração para a segunda, eles foram colocando G3, G4, G5, G20 e na verdade a maioria era a reestilização da mesma geração. Uma geração de carro é quando muda a plataforma. Enquanto eles só vão modificando, modificou uma lanterna, modificou um para-choque, modificou uma maçaneta, ou modificou tudo de uma vez, ele é uma reestilização do veículo, ele não é uma nova geração. A partir do momento que muda a distância entre eixos, ou seja, ele muda a plataforma do veículo, ele passa a ser uma nova geração. E esse ano 2011, eles batizam esse novo Siena, essa nova geração do Siena, de Gran Siena. Em 2016, o Siena normal, de primeira geração, que ainda era produzido, ele para de ser produzido em 2016, ficando apenas o Siena de segunda geração, que é o Gran Siena. Em 2021, o Gran Siena sai de linha. Bem, meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistiu um vídeo até aqui? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E se você conhece alguém que tenha prêmio, ou que tenha um Siena, ou que teve os dois, ou gosta desses carros, compartilhe esse vídeo para seu amigo. E se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.